Bom, primeiramente, boa noite, colegas, boa noite, professor. Meu nome é Ana Luísa, eu faço parte do grupo 17 e a gente está falando sobre a depressão no idoso. Bom, a depressão, ela é uma enfermidade mental frequente no idoso. Ela atinge 15% dos idosos que vivem em comunidade, em sociedade, e atinge 30% dos idosos que vivem em instituições. Por não ser uma doença muito visibilizada no idoso, ela é muitas vezes confundida com doenças clínicas gerais. E se não tratada ou se tratada tardiamente, ela pode aumentar o risco de mobilidade clínica ou até de mortalidade. A depressão, ela pode ser tanto causada por fatores genéticos quanto por eventos vitais, como luto, abandono ou até perda de qualidade de vida. Os sintomas, eles são variados, mas eles podem ser queixas somáticas, hipocondria, baixa autoestima, sentimento de inutilidade, tendência autodepreciativa, humor disfórico, alteração do sono e do apetite, ideação paranoide e pensamentos suicidas. O diagnóstico, ele é separado em várias etapas, e elas são a anamnese detalhada, tanto no paciente quanto nos familiares ou nos cuidadores, exame clínico geral, identificação de medicamentos e exames laboratoriais e de neuroimagem. É isso, obrigada. Aspectos neurobiológicos da depressão. A identificação do início das condições específicas em que surge um quadro depressivo constitui um fator de extrema importância para o diagnóstico etiológico da depressão e das comorbidades para o tratamento e prognósticos. Determinados fatores neurobiológicos podem conduzir à depressão de início tardio por aumentarem o risco e a vulnerabilidade do idoso à depressão, tais como alterações neuroendócrinas, que é a redução de respostas de hormônios estimuladores da tireoide, alteração de neurotransmissores, que se trata da redução da atividade serotoninética e noradrenética, alterações vasculares e processos de degeneração de circuitos corticais e subcorticais. A produção diminuída da serotonina pelos núcleos da RAF e a diminuição de receptores para estes neurotransmissores representa um fator de vulnerabilidade à depressão no idoso. Depressão e doenças clínicas gerais. A depressão no idoso surge por meio de queixas físicas frequentes e associada a doenças clínicas gerais. Isso ocorre por falta de diagnóstico e tratamento adequado, já que os sintomas são confundidos com a doença ou por causa do envelhecimento. Depressão e doença clínica geral exercem influência recíproca na evolução do paciente. Em algumas condições, a depressão mostra-se bastante elevada, como, por exemplo, doença de Parkinson, 40 a 60%, Alzheimer, 30 a 40%, acidente vascular cerebral, 30 a 60%. Vale lembrar que o uso de medicações de ação central também podem causar sintomas depressivos, exemplo, clonidina. Registros apontam que a dor prolongada compromete a nutrição, a autonomia e perda da mobilidade física do idoso. Esses são elementos decisivos para a instalação da depressão. Diante dessas circunstâncias, o idoso teme perder a dignidade e sobrecarregar os familiares. Esses são fatores psicológicos que comprometem a condição física. Depressão e funções cognitivas. O aparecimento de transtornos depressivos em idosos tem sido considerado um fator de risco para o desenvolvimento posterior de processo demencial. Alguns estudos sugerem que 50% dos pacientes com depressão evoluem para esse quadro num período de 5 anos. Dessa forma, as alterações das funções cognitivas dificultam o diagnóstico entre esse quadro e a demência. Além disso, a associação entre sintomas depressivos e comprometimento das funções cognitivas do idoso. São comuns queixas de memórias em pacientes deprimidos e, com isso, o aparecimento do termo psicodemência depressiva. De acordo com Stope e Lausanne, a relação entre depressão e demência dá-se da seguinte forma: depressão na demência. Os sintomas depressivos constituem parte do integrante do processo demencial. Demência com depressão.
coexistência de ambos os fenômenos, sendo que os sintomas depressivos se instalam em um quadro demencial pré-existente, depressão com o comprometimento cognitivo, evolui com dificuldades cognitivas, particularmente de concentração e de memória recente, demência na depressão, onde o comprometimento cognitivo resulta do processo depressivo, a psicodemência depressiva. Tratamento na depressão do idoso. O tratamento da depressão do idoso tem por finalidade reduzir o sofrimento psíquico e, assim como outras doenças, faz-se necessário estratégias, observações para cada caso em específico, pois cada paciente é único. O artigo nos apresenta, dentre outros, a psicoterapia. Levantando o ponto inicial, a psicoterapia ajuda a identificar uma depressão já existente ou fatores que poderá desencadear um processo depressivo, podendo dar devidas orientações a familiares, cuidadores e ao próprio paciente. A psicoterapia ajuda o paciente a reorganizar seu projeto de vida, focando no presente, como também a lidar com ideias para o futuro. Quando os sintomas da depressão colocam em risco a condição clínica do paciente e quando o sofrimento psíquico é significativo, faz-se necessária a intervenção psicofarmacológica, sempre dependendo da tolerância de cada um relacionada ao medicamento prescrito. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como citalopram e sertralina, são os principais prescritos. Deve-se evitar drogas que produzam ou potencializem efeitos anticolinérgicos, hipotensão postural e distúrbio do sistema de condução cardíaca. Quando o paciente tem risco iminente de suicídio, uma resposta rápida é necessária em quadros catatônicos que não respondem ao tratamento medicamentoso. E quando o paciente não tem tolerabilidade aos psicofármacos, a eletroconvulsoterapia torna-se uma opção. Ela deve ser efetuada dentro dos parâmetros determinados pelo Conselho Federal de Medicina em ambiente hospitalar, sob anestesia geral e com equipe especializada, respeitando a condição clínica geral do paciente. Recomenda-se exames clínico completo do paciente e do laboratório antes da realização do procedimento. Depressão e atividade física. O fato do paciente com depressão permanecer no leito por muito tempo sem praticar atividade física traz prejuízos acentuados à saúde geral, particularmente no idoso. Segundo Cooper, 1982, o exercício físico, em particular chamado aeróbico, realizado com intensidade moderada e longa duração, a partir dos 30 minutos, proporciona o alívio do estresse ou tensão, devido ao aumento das taxas do conjunto de hormônios denominado endorfina, que agem sobre o sistema nervoso, reduzindo o impacto estressor do ambiente e com isso pode prevenir ou reduzir transtornos depressivos, o que é comprovado por vários estudos. São vários mecanismos que têm sido propostos através das quais a atividade física pode reduzir a incidência de depressão, contudo, sem ainda mostrar conclusões definitivas. 2 mecanismos constantemente discutidos incluem níveis aumentados de 2 tipos de neurotransmissores pós-exercício, as monoaminas e as endorfinas. Do ponto de vista da saúde mental no idoso, a lentificação psicomotora e a não mobilidade física provoca baixa autoestima, diminuição da sua participação na comunidade e a redução dos círculos da relação social. Como consequência, são agravados o sofrimento psíquico, a sensação de incapacidade funcional e os sentimentos de isolamento e de solidão. Do ponto de vista da saúde mental, a atividade física, sobretudo quando praticada em grupo, eleva a autoestima do idoso, contribui para a implementação das atividades psicossociais e para o reequilíbrio emocional. Bom, por problemas técnicos de última hora, a nossa colega Daniela Lunelli não vai conseguir gravar a parte dela, então eu tô aqui para poder o vídeo não ficar incompleto. Ela ia falar sobre as considerações finais, então eu vou ler a parte que ela tinha feito para a gente conseguir concluir o vídeo. Então vamos lá.
A depressão nem sempre é diagnosticada devido à íntima relação com doenças clínicas gerais do idoso. O não tratamento pode agravar as doenças orgânicas e psíquicas, aumentando a morbidade e o risco de morte. As atividades físicas regulares e planejadas melhoram as condições clínicas e mentais dos idosos deprimidos, proporcionando melhor qualidade de vida, como redução de hipertensão artéria, melhora da capacidade pulmonar, prevenindo pneumonias, ganho de força muscular e massa óssea com melhor desempenho das articulações, eleva a autoestima, ajuda na implementação das relações psicossociais, estimula nas funções cognitivas, principalmente a concentração e a memória. Como a atividade física é importante para os idosos, propõe-se que as administrações, através da articulação entre a Secretaria do Esporte e de Saúde, organizem serviços que ofereçam atividades nessa área. Os grupos de terceira idade podem incluir atividades físicas em suas programações, recorrendo ao apoio da Secretaria de Esportes e Lazer. Estimular e apoiar as atividades físicas nas atividades cotidianas da população, através de um conjunto de ações destinadas a promover o deslocamento a pé, uso da bicicleta, infraestrutura adequada e suporte técnico para as caminhadas. É isso e muito obrigada.